Deus. Tem alguém animado aqui para celebrar e receber uma palavra de Deus nessa manhã? Será que você pode levantar uma de suas mãos, fechar os seus olhos comigo e falar assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração nessa manhã. Diga assim: Senhor Jesus, tira da minha mente, tira do meu coração tudo aquilo que não vem do Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu proíbo neste momento todo ataque ao meu coração diante daquilo que o Senhor vai liberar e derramar sobre mim. Eu guardo a minha família e a minha casa em nome de Jesus. Escolhe uns dois aí para abençoar. Bate na mão de quem está na direita, na esquerda. Diga assim: não tem para ninguém depois de hoje, meu filho. Diga assim: minha filha, não tem para ninguém mais depois de hoje. Está selado, está decretado em nome de Jesus. Tem alguém comigo nessa manhã aqui para dizer glória a Deus? Tem alguém comigo animado aqui nessa manhã para dizer assim: aleluia? Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Diga: Deus é bom, aleluia. Vamos lá, Cunha de Orlando, vamos. Tem algo forte para a gente aqui hoje. Tem algo forte para a gente viver aqui nessa manhã em nome de Jesus. Eu estou com o meu coração explodindo desde ontem aqui já. Tem algo muito forte para a gente viver aqui. Vai mesmo abrindo o seu coração, tem algo de Deus para a sua vida. Vai ser muito forte em nome de Jesus. Quero mandar um beijo para todo mundo que está online com a gente. Quantos amigos, ovelhas queridas espalhados aí por essa América, pelo Brasil. Que Deus abençoe cada um, meus familiares, em nome de Jesus, né? Minha esposa Priscila, que é importante, né, Brasil? Você sabe que só saca quem deposita, não é verdade? Meu amor, Priscila. Estou aí trabalhando no nosso segundo filho. Quem me entendeu aqui, quem pegou essa palavra? Estou trabalhando já nisso, né? Só ganha jogo quem treina, né, gente? Então está vindo aí no nome de Jesus. Tenho que conseguir algumas concessões com ela, mas Deus vai me dar graça, em nome de Jesus. Eu queria nessa manhã agradecer o pastor Marcelo Galhardo, que é um pai para mim aqui nessa América e no ministério. Primeira vez que nós pregamos aqui foi no culto de domingo, e ele ficou com a gente até... Quem conhece o pastor Galhardo sabe o que eu estou falando, né? Todo mundo foi embora e ficou eu e ele aqui conversando, e ali nasceu uma amizade, ali nasceu uma parceria. Nur que ama o Senhor, quando ele vai lá toda vez é assim uma alegria muito grande. Eu quero dizer para o Senhor que eu renovo a minha aliança com você, com sua casa. Minha casa te celebra, minha casa te honra, e minha casa guarda uma aliança com o Senhor, em nome de Jesus. E eu quero lhe dizer, estive no Brasil agora, só se fala de Marcelo Galhardo nesse Brasil, gente. Quando o pastor Marcelo for no Brasil, ora para ele voltar, porque o que vai ter de agenda para esse homem lá não é brincadeira. Lhe amo demais. Amigos queridos que estão aqui, pastor Douglas, regional, meu irmãozão, Deus abençoe. Vocês estão bem, gente? Eu quero falar com você nessa manhã sobre uma nova estação. Tem uma nova estação para a gente viver, igreja. Tem um novo liberar de Deus, um novo derramar. Tem um tempo novo, tem uma ativação nova, unção nova. Alguém comigo nessa manhã em nome de Jesus? Tem uma unção nova para a gente viver, tem conexões novas, tem uma ativação nova, tem um transbordo do alto. Eu vim falar para alguém nessa manhã no nome de Jesus. Eu não vou voltar para minha casa enquanto a palavra de Deus não alcançar o coração de alguém. Tem um novo tempo para você, para sua casa. Tem um novo tempo para os teus filhos. Nós estamos encerrando algo profético aqui hoje. Empresários, tem um novo romper sobre as tuas finanças, projetos, sonhos, discernimento, sabedoria, avanço, maturidade, em nome do Senhor Jesus. Promessas para a sua casa. Pais, escutem o que eu estou falando. Há uma mesa reservada para os teus filhos. Mães, as tuas orações estão subindo aos céus. Há um novo romper de Deus. Eu preciso de 10 comigo aqui, para nome de Jesus, pelo amor de Deus. Vamos, igreja. Aleluia. Aleluia. Mandar um beijo para o Lafa ali na guitarra, meu amigo, meu irmão de décadas. A gente se conhece lá de BH. Quando eu tentei cantar, ele que produziu. Eu atirei certo, eu fui no produtor do Valadão, né? Mas o problema não era o produtor, acho que era o cantor. Sabe quando a gente erra a rota? Quando você está perdido, qualquer atalho serve. Eu estava em meio ao silêncio de Deus. Quando a gente está perdido, qualquer direcionamento. Presta atenção. Eu não quero ficar aqui forçando você porque eu quero vender o livro. Não, eu não preciso disso, de verdade. Eu não preciso disso. Mas esse livro, queridos, eu recebi nessa madrugada
um testemunho de uma pessoa, mais um testemunho para a glória de Deus, que ia tirar a vida. E essa pessoa foi uma ovelha minha em um lugar, e ela falou assim: você conhece a minha história? Eu estava preparado novamente para me mutilar, mas agora não ia ser uma mutilação qualquer, ia ser definitiva, porque eu não aguentava mais não saber das coisas. É muito ruim. Cadê as mulheres aqui? Se tem uma coisa que mulher odeia na vida, é não saber das coisas. Marido, conta a história direito, homem. Chega para ela e fala assim: amor, foi assim, 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 né? Olha as mulheres aí. E Deus, ele traz respostas. A verdade é que a Bíblia tem 66 capítulos, 66 livros, perdão. Mas a vida com Deus, o tempo de Deus, ele está falando. Só que a oficina de Deus, o tratar de Deus, muitas das vezes é o silêncio dele. Você já viu um médico trabalhando falando? Você já viu um médico falando assim: ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui? Não, ele tem que estar concentrado. Muitas das vezes Deus está trabalhando tanto em você que a forma dele se concentrar é o seu silêncio. Alguém comigo aqui hoje? Vai por mim. Deus fala muito mais calado do que propriamente falando. Amém? No final eu quero dedicar esse livro para você, te dar um cheiro e um abraço no nome de Jesus. Presta atenção. O mundo espiritual, ele só me autoriza a viver debaixo da revelação que eu creio. Quantos estão comigo hoje? O mundo espiritual só me acredita viver debaixo da revelação que eu acredito para a minha vida. A revelação que você tem sobre sua vida, ela define aonde você vai chegar e quem você vai ser. Pastor, por quê? Osés vai dizer assim: o meu povo perece porque lhe falta o entendimento, porque lhe falta revelação, irmão. O que está faltando para a gente muitas das vezes é revelação. Não é culpa de político, não é culpa do seu chefe, não é culpa da sua família, dos seus pais. Você só não está tendo revelação da parte de Deus. Osés vai dizer assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O meu povo perece por causa disso. Agora a grande pergunta é: do dia em que José sonhou até o dia em que ele chegou lá com o faraó para ser vice-governador do Egito, escute, não tinha tido a posição antes de José, não teve a posição depois de José, porque existem certas cadeiras que têm nome. O pastor Galhardo pegou. Mas do dia em que José sonhou, você crê comigo que poderia ter levado 3 meses até ele chegar no cumprimento da palavra? Para facilitar para você, é tudo sim, tá, gente? Você crê que do dia em que Noé recebe a palavra de Deus sobre uma chuva que cairia e um agricultor teria que construir uma arca, você crê comigo que em 5 anos ele poderia ter construído, sim ou sim? Você crê comigo que do dia em que Samuel vai na casa de Jessé ungir um homem improvável para ser rei de Israel chamado Davi, ele poderia ter esperado 1 ano e já ter assumido como rei? Afinal de contas ele tinha uma palavra. Você crê comigo que ele poderia ter chegado lá, sim ou não? Mas pastor, por que demorou para José? Pastor, por que demorou para Noé? Por que demorou para Davi? Tem alguém comigo hoje em nome de Jesus? Porque a arca se constrói em 1 ano, mas não constrói um Noé em poucos dias. O rei pode se sentar no trono em pouco tempo, mas não se constrói um Davi em poucas semanas. Você não constrói um José com poucos meses de oração, não constrói um Marcelo Galhardo em poucos dias. Alguém comigo nessa manhã em nome de Jesus? Eu vim trazer uma palavra para alguém hoje. Você pensa que está demorando demais? Deus está estruturando você para que você possa comportar a unção que vai ser derramada. Eu vou falar para alguém aqui em nome de Jesus. Deus primeiro estrutura para que possa comportar. A estrutura antecede a liberação. Vou repetir: a estrutura antecede a liberação. Deus primeiro estrutura. Pastor, por quê? Porque se Deus derramar a unção dele, você não tendo a estrutura, você não pode comportar a unção de Deus. E quando você não comporta a unção de Deus, o que é para ser uma bênção se torna uma maldição. E como Deus conhece o seu coração, Ele está te estruturando primeiro. Eu quero pregar para alguém nessa manhã em nome de Jesus. Permita Deus continuar estruturando. Permita continuar o tratamento de Deus na sua vida. Deus não errou, Deus não esqueceu, Deus não se perdeu. Ele está te estruturando para que com a estrutura você comporte a unção que vai ser liberada. Eu profetizo sobre a tua vida: unção do alto, unção do alto, unção do alto. Você vai ter estrutura para comportar a unção de Deus. Vai ter estrutura para comportar a unção de Deus. Quem está comigo aqui nessa manhã, dá um brado de júbilo em nome de
Eu quero falar com você sobre a fórmula para chegar numa nova estação. A gente vê na internet, todo mundo fala tudo, mas a verdade é que tem muita informação e pouca sabedoria. Qual que é a fórmula para chegarmos em uma nova estação? Diga assim comigo: discernimento. Essa palavra nunca mais vai sair da sua mente depois de hoje. Discernimento. Discernimento espiritual. Segundo a Bíblia, discernimento espiritual é a capacidade de você perceber, entender e avaliar corretamente as influências espirituais. Diga assim comigo, explica melhor, pastor. Discernimento espiritual é a capacidade de saber o que é carne e o que é espírito. Discernimento espiritual é a capacidade de entender que estação você já esteve, mas que estação você não está mais. Discernimento espiritual é te fazer entender quem não tem que estar mais com você. Discernimento espiritual é entender que mesas que Deus te arrancou, que portas que Deus fechou, que contatinho que tem que bloquear. Irmão, para de fazer fake, esquece e avança. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu corro, eu avanço. Alguém comigo nessa manhã em nome de Jesus? Discernimento espiritual. Gente, é maravilhoso termos profetas, sim ou não? Eu sou fruto de palavras proféticas, mas existe um profeta. Eu tô querendo me soltar, paizão, eu posso? É maravilhoso termos profetas, mas existe um profeta dentro de mim e de você chamado discernimento. Existe um profeta que ele fala ao seu coração, é o que, pastor? Discernimento espiritual. O discernimento aponta caminhos, o discernimento aponta rotas, o discernimento afasta a gente errada do seu caminho. Eu quero profetizar sobre a sua história. Discernimento espiritual vai arrancar o joio da sua vida. Discernimento espiritual vai arrancar o falso do seu caminho. O discernimento espiritual vai arrancar aquele que te ama por interesse e não por quem você é. Discernimento. Segundo Samuel 11:1. Quem vai ler comigo no telão, diga eu, para a gente ler mais rápido. Segundo Samuel 11:1, a gente vai até o 4. Na primavera, época em que os reis ficavam, é isso, Lagoinha? Época em que os reis para a guerra era sair de férias? Era sair para quê? Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi foi, é isso, igreja? Mas Davi permaneceu em Jerusalém. 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama. As esposas vão identificar com os maridos aqui agora. Uma tarde Davi acordou. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi lutar no terraço, é isso? E foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. 4. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Você conhece a história? Eu não vim ensinar para você isso, você já conhece. Diga assim para quem está do seu lado: você conhece, que eu sei. Vocês estão aqui comigo? Discernimento é a maior prova que um homem e uma mulher de Deus podem dar para ele. Um filho que não consegue discernir o que um pai está falando, agindo e fazendo, não é um filho, é um bastardo. Um filho que não entende como o pai fala. Um filho que não sabe quando o pai está feliz e quando o pai está triste. Um filho que não tem discernimento para entender, repita comigo, as estações. Está com algum problema na sua identidade. Um filho que não consegue discernir que passos tomar. Um filho que não conhece o caráter do pai e se perde, está com problemas gravíssimos. Discernimento é o poder de compreender em qual estação nós estamos. Queridos, compreender errado uma estação pode nos levar a maldições terríveis. Compreendermos errado os tempos e as eras, isso pode nos levar a problemas irreversíveis. Vocês estão comigo ainda?
Davi compreendeu errado uma estação, e aqui eu encontro por no mínimo 3 coisas que Davi compreendeu errado. O primeiro, era a época em que os reis saíam, Davi preferiu ficar. Segundo, Davi terceirizou suas responsabilidades, a Bíblia deixou claro, e Davi enviou Joabe, o comandante tinha que estar lá como sempre esteve. Se você olhar a história das batalhas, a Bíblia diz assim: e Deus concedeu unção e graça a Davi, e o povo mais uma vez venceu. Ou seja, Davi carregava algo, diga assim comigo, responsabilidades. Não terceirize suas responsabilidades. Ah, pastor, a culpa é de fulano, a culpa é do pastor Marcelo Galhardo que não me olha. Irmão, não tem culpa de ninguém quando a responsabilidade é sua. Ninguém tem culpa pela sua falta de posicionamento. Para de responsabilizar e terceirizar processos. Ninguém tem culpa se você não levantou, se você não fez, se você, repita comigo, não posicionou. Terceiro, em uma situação de vulnerabilidade, Davi foi pego em sua própria armadilha. Davi era especialista em emboscadas, mas ele não discerniu a maior emboscada da sua vida. Escuta o que eu estou falando nessa manhã. Quando você chegar no topo da sua vida, não esqueça que você tem fraquezas. Olha assim para quem está do seu lado: vigia, vaso. Compreender errado a estação pode te levar a coisas muito ruins. É aqui que eu acho lindo a história, porque no meio dessa situação toda, Deus levanta profetas. Alguém comigo nessa manhã? No meio dessa situação horrenda, chega o profeta Natan, e eu fico imaginando Natan: como é que eu vou falar com Davi? O cara é casto, é querido, carismático, um guerreiro, o palácio dele está cheio de soldado. Como que eu vou dizer para ele que eu sei o que ele fez? Então, vocês estão comigo ainda? Então Natan, quando ele chega para Davi, ele começa a lembrar Davi, trazer a memória dele, quem ele era quando tudo começou. Então ele fala assim: Davi havia um pastor. Davi tinha um pastor de ovelhas, um fazendeiro com muitas ovelhas. Ele convidou um agricultor que tinha uma única ovelha, e esse fazendeiro matou a ovelha do camponês que apenas com uma ovelha foi se encontrar com Davi. O que você acha que esse homem merece, meu rei? Davi fala: quem é esse homem? Que ele pague 4 vezes pelo que ele fez. Então Natan diz: és tu, ó rei, este homem, porque tendo todas as mulheres do teu arraial, você pegou a que não deveria. Davi sentenciou novamente a sua desgraça e a sua derrota. Me pergunte por quê? Porque discerniu errado uma estação. Porque compreendeu errado uma estação. Tem muita gente com a vida toda paralisada porque está discernindo errado. Eu vim pregar para alguém hoje aqui no Culto Hope da Lagoinha de Orlando. Eu quero profetizar e liberar sobre a tua vida e sobre a tua história. A partir de hoje, o nome que vai definir a sua caminhada com Deus é discernimento. A partir de hoje, o discernimento errado não te tira da estação certa. O discernimento errado não fecha realidades que você deve viver. Alguém comigo ainda? O discernimento de Deus vai se apossar da sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga eu recebo. Davi disse assim: que esse homem pague 4 vezes mais. A Bíblia vai dizer: o fruto deste adultério que Batseba engravidou, Deus matou. Por mais que Davi tentasse. Tamar, a filha de Davi, foi violentada. E naquele contexto da época, uma mulher virgem violentada, ela morria moralmente. Então, uma segunda morte. Terceiro, ela foi violentada pelo irmão, gente, Aminon. Para ficar pior, o outro irmão matou Aminon. Terceira morte, um irmão matando o outro. Para ficar pior ainda, Joabe, que Davi mandou terceirizar suas responsabilidades, matou Absalão. Olha que desgraça que aconteceu quando alguém compreendeu errado uma estação. Então quando Natan, ele fala com Davi, o que Natan, em outras palavras, queria dizer era: Davi, eu vim ministrar o teu coração hoje, Davi, porque hoje você tem coroa, você é rei, você é poderoso, mas o seu coração está lá no pasto ainda, Davi, te esperando. Eu vim te devolver para o pasto hoje, Davi. Porque quando você era pastor, você chegou a ser rei, mas quando você foi rei, você esqueceu que no coração ainda é pastor. O problema de muita gente é busca. Quando
recebe, esquece o coração que tinha no começo. Irmão, em nome de Jesus, não perca o seu coração apesar do seu avanço. Não perca o seu coração apesar de tudo aquilo que você vai viver nessa América. Vai prosperar, vai crescer, vai avançar, vai expandir, mas não perca o seu coração. O seu coração que um dia no seu quarto chorou quantas vezes. O seu coração que um dia pediu a Deus tantas realidades e tantas respostas. Eu vim falar para alguém nessa manhã, não sei para quem que é. Não perca o seu coração. Não perca o seu coração. Escute isso. O diabo não quer tirar você da rota. Ele só quer distrair você. Pastor, por quê? Porque um homem e uma mulher distraídos, eles vão entrar em qualquer rua, eles vão pegar qualquer beco, eles vão pegar qualquer atalho. Por quê? Está distraído, está desfocado. Davi continuou na rota, mas ele estava na rota desfocado. Quantas pessoas até estão na rota, mas na rota está pegando o caminho errado. Vocês estão comigo ainda? É aqui. Gente, se você deu glória agora, é que nós vamos começar a dar. Posso começar a pregar? É aqui que o homem segundo o coração de Deus começa a mostrar por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi, num estado em que a Bíblia vai dizer claramente que ele teve uma depressão profunda. Em vários momentos Davi falou que nem a vida mais ele desejava viver. Davi vai chegar em Salmos 40:11 e ele diz assim: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a verdade sempre me protejam. 139:7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Davi, em outras palavras, está discernindo o que ele fez. Davi, em outras palavras, está conectando o discernimento dele para a estação certa. Eu só preciso de 3 incendiários comigo nessa manhã. Davi está discernindo qual que é a estação certa, com quem tem que estar, com quem não tem que estar, o que Deus espera dele, o que Deus não espera dele. Vocês estão felizes ainda? Quando Davi começa a entender isso, eu quero que você dê uns brados de júbilo comigo aqui agora. Davi diz assim: um dia ele pega no seu quarto ali, cheio de depressão, Davi ele pega nanquim, papiro e pena, e ele escreve assim, creio eu que com lágrimas: Deus, tira tudo que eu tenho, tira tudo que eu tenho, tira o reino, tira a fama, tira tudo, só não retires de mim o teu Espírito Santo, só não retires de mim a tua presença. Um homem discernindo agora o que é de mais importante em sua vida, um homem discernindo agora aquilo que ele tem que ser e viver. Há alguém comigo nessa manhã? Um homem discernindo é imparável, igreja. Um homem que sabe discernir o que é carne e o que é espírito não para. Diga-se comigo, levante uma de suas mãos. Eu discerno por Jesus nessa manhã. Diga-se comigo, discernimento do alto. Discernimento do alto. Pega 3 aí, diga assim: eu profetizo discernimento do alto. Eu profetizo. Davi sem discernimento. Vou terminar. Agora é aquele bem gostoso agora. Para eu terminar. Tá bom, vou pregar mais 1 hora. Davi sem discernimento, a morte. Agora entra Davi com discernimento. Há alguém preparado? Davi sem discernimento, morte na família, desgraça no reinado, conspiração, assassinato, adultério. Olha que coisa horrível que aconteceu. Agora Davi, depois que ele discerniu tudo, afinal de contas Davi ele só foi considerado homem segundo o coração de Deus depois que ele discerniu as estações. Diga-se comigo, o discernimento de estações é fundamental para o cumprimento dos propósitos de Deus aqui na terra. Quem não tem discernimento espiritual para discernir as estações vai ser o cara certo em ambientes errados. Talvez você chegou aqui nessa manhã pensando que está tudo diferente, está tudo distorcido. Você só não está discernindo. Isso foi quando você chegou. Vai mudar agora em nome de Jesus. Vai mudar agora em nome de Jesus. A partir de agora,
discernimento do alto, discernimento do alto. Vocês estão comigo ainda? Discernimento do alto. Você não vai ser mais enganado em qualquer historinha que te contam aqui nessa América. Não vai ser mais ludibriado por qualquer pessoa que chega no seu caminho e tenta explorar de você, não quem você é, mas o que você pode dar. Em nome de Jesus, Deus está arrancando do teu caminho hoje. O discernimento espiritual de Deus vai te fazer enxergar qual estação passou, qual estação estou e qual estação eu estou indo. Qual não dou mais, qual eu estou e qual eu estou indo. Tem alguém comigo para celebrar o nome de Jesus nessa manhã e dar um brado de júbilo? O altar da Lagoinha de Orlando treme tanto que meu iPad está querendo cair. Misericórdia. Davi com discernimento. Vou terminar. Quando Davi se prepara para fazer a nomeação do seu sucessor, vocês estão preparados, gente? Ele começa a olhar para os seus filhos, todos estavam prontos. Aí ele se lembra de que quando ele foi levantado, Deus escolheu um improvável. Alguém comigo nessa manhã? Então quando Davi começa a ver e levantar quem seria o seu sucessor, Deus chama Davi e fala assim: ei, entrou em cena agora o Deus da segunda chance. Irmão, no teu lugar eu estava lá no teto. Entra Deus em cena e fala assim: chegou o Deus da reviravolta, chegou o Deus do welcome to the new, chegou o Deus de um novo tempo. Pega todos os teus filhos preparados e esquece, assim como eu fiz com você. Há um menino, fruto de um adultério chamado Salomão, não tem tempo de vida ainda, meu Deus do céu, vamos soltar aqui desse lugar. Não tem tempo de vida ainda, é garoto ainda, mas eu estou restaurando a história da tua família. Vai escolher o improvável. O rei se chama Salomão. O interessante é, Salomão já está rei. Deus chega para ele e fala assim: o que você quer, Salomão? Quer dinheiro? Quer o quê? Quer fama? Ele disse assim: discernimento. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: eu não vou cair onde meus pais caíram. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nesse lugar? Eu quero ter discernimento, Deus, para não cometer os erros que meu pai cometeu. Na minha Bíblia não diz sobre nenhum assassinato que Salomão fez, sobre nenhuma conspiração que Saul fez. Namorou, mas podia. Foi diferente do seu pai. Então ele pede discernimento a Deus. Irmão, recebe essa palavra sobre a tua história. Você não vai cair onde teus pais caíram. Você não vai morrer onde teus pais morreram. Não vai parar onde teus pais pararam. Em nome de Jesus eu profetizo: toda maldição hereditária cai sobre sua vida. Cai da sua vida, da sua história, em nome de Jesus. Em segundo lugar, ai meu Deus do céu. Segundo, a Bíblia diz que o povo começou a prosperar tanto. Alguém comigo? O povo começou a prosperar tanto, e quando eles prosperaram, daquilo que foi de transbordo, eles ergueram um templo para o Senhor. Eu profetizo, você vai erguer um templo para o Senhor. Pode ser a sua casa, pode ser a tua empresa, pode ser uma igreja maior, mais ampla, uma expansão de um tempo. Aquele povo prosperou. Terceiro lugar, a Bíblia diz que quando Davi morreu na sua velhice, ele deixou um legado que ficou perpetuamente lembrado sobre todas as gerações. O maior rei da história de Israel. Antes dele não houve nenhum rei como ele. Depois dele não houve nenhum outro rei como ele. Passou por quê? Porque o legado de Davi ficou eternamente. Diga-se comigo: número 1, restauração familiar. Diga-se comigo: número 2, provisão dos recursos. Diga-se número 3, eu vou deixar um legado nesta geração. Se tem alguém me ouvindo em nome de Jesus nessa manhã, pula dessa cadeira dando glória. Pula dessa cadeira dando glória em nome de Jesus. Vamos, levante suas mãos, feche seus olhos. Vamos começar a orar nessa manhã. Eu profetizo sobre a tua vida discernimento do alto, discernimento do novo, discernimento do Espírito, discernimento. Nós estamos encerrando uma conferência, estamos encerrando uma campanha hoje. Que Deus te dê, além de tudo aquilo que Ele vai dar, discernimento espiritual. Eu profetizo sobre a tua vida
um novo tempo de restauração na sua família. Casamentos destruídos, casamentos terminados, relacionamentos em crise, pais com problemas com os filhos, filhos com os problemas com os pais. Eu profetizo nessa manhã, renovo. Alguém para receber restauração em nome de Jesus. Em segundo lugar, avanço financeiro, avanço nas finanças, avanço, em nome de Jesus. Em terceiro, você não veio aqui passar vergonha, você não veio na América passar humilhação. Vai construir um legado que vai ficar para os teus filhos, para os teus netos, vai abençoar o Brasil, vai abençoar outras nações, vai deixar um legado. É profético. Quem recebe dá um brado de júbilo. Quem recebe dá um brado de júbilo. Dá um brado de júbilo.